do ano de São José. No fundo, como disse o domingo passado, é estarmos unidos à missão de pai, missão de cada homem neste mundo. São José foi chamado, é conhecido com muitos atributos profundos e dos melhores escolhidos para um pai. O atributo mais conhecido, e até que vem aí no missal, é um servo fiel e prudente. Significa que um pai, a missão, a atitude, a oração de um pai deveria ser esta: primeiro, pedir a Deus a capacidade de ser fiel. Lembrarmos que essa palavra fiel vem no casamento. Vem no casamento exatamente para ser o princípio fundamental da relação entre as pessoas. O princípio fundamental da relação entre as pessoas passa pela fidelidade e pela obediência. E se nós vamos para os filhos, no caso de Jesus, se para o pai é fidelidade, para o filho é obediência e submissão. Os filhos devem ser obedientes e submissos. Está aqui no Evangelho. Jesus desceu então com eles para Nazaré e era-lhes submisso. Hoje, quando se fala de submissão para alguns filhos, estamos no tempo dos direitos humanos. Eu tenho dito sempre que se um filho quiser aplicar os direitos humanos em casa dos pais, então vai arranjar a sua toca lá. Talvez não fazem nada. Há filhos que não fazem nada. Comem, bebem, dormem, exigem tudo dos pais. E depois já quando o pai quer mandar ou quer parar certos comportamentos, não. Nós crianças também temos direitos. A questão não é bem assim. Tem que haver equilíbrio entre o estar na casa dos pais e o gozar de uma suposta liberdade lá na tua vida privada. Na tua vida privada. Na casa dos pais são duas palavras importantes: obediência e submissão. E depois estas duas palavras vão dar à luz uma outra: o respeito. Um filho que é obediente e submisso vai respeitar os seus pais. E aí a fidelidade, então, vai ser, portanto, a chave para muita coisa. Então, servo fiel e prudente, também chamado o pai protetor. Pai protetor, aquele que está atento ao perigo que pode ocorrer à sua família. Aí podemos dar um exemplo. Se um marido está sempre ausente em casa, nunca se dará conta dos perigos que ocorrerá à sua família. Um dia encontrará o ladrão atacou a casa, ou mesmo se há um incêndio que atinge a casa, até que ele chegue, a mulher e os filhos estão todos dispersos, ou às vezes até carbonizados, como tem acontecido em vários casos. Portanto, não é uma novela, não é uma fábula, não é uma lenda ser fiel. É algo que acabará também por ser consistente e conferir o devido, digamos assim, respeito ao pai
e como também a própria mãe. Um pai ausente, um pai que não é fiel, um pai que não é prudente, significa lança-se a tudo e, sobretudo, daqui a pouco também será um outro perdido. Mas aqui vede que Jesus, este filho Jesus, perdeu-se no sentido bom. Perdeu-se no sentido bom. Os pais notaram que o filho não vinha, começaram a procurá-lo na caravana, mas também não o encontraram. Imaginai voltar a Jerusalém por 3 dias. De fato, era distante. De Nazaré até Jerusalém levava mesmo 3 dias de viagem, porque naquela altura as pessoas iam a pé. Seria bom que os que têm um bocadinho de posses, têm alguma coisa de econômica, as finanças, programassem uma visita a Nazaré, a Israel. É bonito, para até verem que de carro são praticamente quase 3 horas. De Nazaré até Jerusalém. Pelo menos contei um pouco quando lá estivemos, exceto a paragem na Samaria, na terra dos samaritanos, mas se não, de carro, Tel Aviv até Jerusalém, são aí 3 horas. O que dá bem para dizer que a pé são aí 3 dias. O dia inteiro de caminhada e nestas terras do deserto, não há árvores como esta terra de Angola, em que até o feijão cresce no vaso da rua e dá. Aqui tudo dá, até milho dá no jardim aí fora se quisermos plantar. Mas lá não, é tudo deserto. Então 3 dias de volta à procura de um filho. Eu creio que aqui está também aqui a missão de um homem, sobretudo a missão de um pai, e todos aqueles que têm o nome de Josás. Nós às vezes negligenciamos muito o valor dos nomes. Josés, João, Josefas, Josefinas, não sei o quê, Josafate. Os nomes deveriam ser vividos traduzindo o sentido original. Todos os Josés deveriam imitar São José, mas como vivem, como são os nossos Josés hoje e as nossas Josefas? Há também Moisés, até tenho um aluno que se chama Jesus, bem alto. Mas a letra dele não tem nada a ver com Jesus, é uma letra bem feia. É inteligente, mas a letra não agrada muito. Mas de qualquer maneira, para dizer o quê? Que se o Papa nos pede celebrar com solenidade São José, nos quer chamar a atenção para a importância do pai. A importância do pai na vida. Imaginar, muitas vezes, ontem um noivo disse que o senhor padre, eu sou órfão. Um noivo que às vezes não conhece nem pai, não conhece a experiência de ter pai, de ter mãe. É doloroso. E nós que às vezes temos um pai, uma mãe, fazemos de contas. Fazemos de contas. A não ser também que o pai está fazendo de contas, que é nosso pai. Mesmo se os que brincam com a história da paternidade dizem que quem conhece quem é o nosso pai é a nossa mãe. Não somos nós os filhos a dizer que esse aqui é nosso pai. Não, quem conhece quem é o nosso pai é a nossa mãe. São os que brincam com a história da paternidade para dizer que nem sempre aquele que chamamos pai o é de facto. A outra, esta missão de pai, depois já passa e perpassa os níveis de progenitor. É a mesma que se estende sobre os pastores, sobre os padres, sobre o Papa. O Papa, por exemplo, é o pai grande.
é o nosso pai grande da igreja, que sucede aquela cadeira de Pedro, que é o fundador da igreja. Por isso, o pai de família, progenitor, protetor, fiel e prudente, mas também é o mesmo que alarga a missão para os padres. A palavra padre pai em espanhol. Entrou no léxico do português, mas é padre, não só significa pai. Significa que o padre também é um pai da sua comunidade. É uma referência paterna também para a comunidade que lhe é confiada. Como também o próprio Papa acaba por ser o pai, o primeiro, vamos assim dizer, grande pai para a comunidade cristã, sobretudo católica, do mundo inteiro. Então, este domingo vamos dedicá-lo mesmo à figura do pai. Não é muito fácil nos nossos tempos ser pai. Há pais hoje que não, infelizmente, o pai não só porque tem posses. Hoje temos esse problema. O marido que é pai dos filhos, se não tem posses, muitas vezes até é atirado para a rua, é vandalizado, como se diz, é espezinhado. Tu não vales nada, o que tu trazes aqui? Às vezes é assim. Dizia uma senhora: senhor padre, eu vou me separar. É que? Vai te separar por quê? Você casou há alguns meses aí, sim, mas casamos e logo casamos, ele ficou desempregado. O homem desempregado já não é marido. E depois perguntei, então, como é? Vocês vivem quanto tempo? Já estamos há 15 anos. Está bem. E tu começaste a trabalhar quando? Eu comecei a trabalhar depois de 8 anos que vivemos juntos. Está bem. E antes de trabalhar, quem que alimentava a casa? É o marido que trabalhava. E agora que não trabalha, vai para o lixo. Isso agora é assim. O casal, aqui se calhar, onde deve haver essa colaboração do casal. Não é porque o marido não trabalha, ficou incapacitado, atiraram para o lixo, para o contentor do lixo. E às vezes há estes problemas no lar. E quem às vezes desautoriza a capacidade paterna do marido, se não houver prudência, pode ser a própria senhora, a própria mãe, que insulta o marido diante dos filhos. O vosso pai não traz nada, vamos lá pedir a ele. E os filhos começam a ouvir essas conversas tão duras, tão tristes, e começam a ver, afinal, como é que estes dois não se entendem. É importante que o respeito pela figura paterna cresça também na consciência da esposa. Isto é mesmo importante. E nós temos a sociedade como temos hoje em vários casos, porque abandono paterno e materno. Muitas vezes a própria relação dos dois não está bem. Se a relação não for saudável, os filhos veem os pais a guerrearem, se retiram. Preferem ir viver na rua porque ninguém vai aturar confusões todos os dias em casa. Não é fácil um filho aturar confusões, discussões todos os dias no lar. Não traz paz. Por isso é que um dos princípios é mesmo criar harmonia no casal. Há questões que devem ser discutidas a sós lá, no cantinho, fecham lá o vosso quarto, se quiserem lutar, lutem lá. Ou então vão procurar uma mata aqui em Luanda, já não há muito perto, para lutarem, discutirem, longe dos filhos, para não escandalizarem a vida dos filhos. E é daí mesmo que depois sai também a distorção. Os filhos e as filhas vão imitar aquilo que os pais faziam entre eles.
como é que se maltrata uma mulher, como é que se insulta um marido, tudo vai nascer do lar. Então, neste dia de São José, procuremos estar atentos a esta figura de pai, que apesar muitas vezes ser espezinhado por causa das situações atuais, um desempregado ou mesmo incapacitado físico ou de outra maneira, acabou por ser uma figura que não tem grande significado. Então, o Papa nos pede que sejamos aqueles pais que, atentos na riqueza como na pobreza, na saúde como na doença, procuremos estar prontos para servir e também ser fiéis e prudentes. Rezemos pelos pais aqui da nossa paróquia, em particular por todos os Josés. Não sei se temos muitos. No fim da celebração, poderemos benzer os Josés e também os pais que estão aí, para que o Senhor lhes dê saúde, lhes dê também oportunidades maiores de poderem servir a sua família na paz, na alegria e também na tranquilidade. Também rezemos pelos pais da nossa sociedade. Ser governante é também ser pai. Às vezes aparecem figuras que fingem que não são pais. Ser um governador, por exemplo, de uma cidade, é ser pai daquele povo. Ser um administrador é ser pai daquele povo. Que seja comunal, municipal, é ser pai. É ser pai. Às vezes há certos governantes que respondem com arrogância ao povo. Não é o mais indicado. A pessoa não está lá para insultar as pessoas, nem para relativizar certas coisas. É pena, por exemplo, agora estão muito a brincar. E às vezes, quando nós falamos, devemos medir bem. Agora estão a brincar com esta frase aí do presidente. Quando diz que a fome é relativa, agora toda a gente está a brincar com isso. Os mais velhos não é só da idade, mais velho é sempre uma autoridade que está à frente de alguma coisa. Não podem começar a fingir. Não podem. Se fingirem, vão pagar. Paga-se. Por exemplo, a vida política, nós nunca estaremos sempre naquele lugar. Um dia vamos deixar. Vamos deixar. E nós nunca pensamos que um dia vamos deixar. Pensamos que vamos ficar sempre naquele lugar e vamos começar a relativizar as coisas. Todos nós, um diretor de uma empresa, como o ministério não é dele, a empresa não é dele, não pode passar a vida a fingir que não é responsável pelos outros. Não pode. Um terrorista, nós podemos ter um pai terrorista. E existem. Quando chegam em casa, toda a gente se esconde. Como uma senhora me dizia, de quando nós ouvimos a tocar já a chave, aí toda a gente se esconde. A mãe vai para o seu quarto, os filhos também, e vamos esperar até que o senhor abra a boca, porque depois quer o que ele quer. Há pais terroristas. E podemos ter também padres terroristas. Às vezes há coisas que saem da internet, não sei se são mesmo verdadeiras ou não, mas às vezes são verdades. Antigamente, para ser padre, precisava-se do concurso dos pais. Os pais deveriam ser casados na igreja, ou pelo menos se não são casados, são frequentadores assíduos da comunidade, ou então, se a mãe é viúva e tem os filhos. Nunca, há um tempo antes do Vaticano II, um jovem, por bem que quisesse ser padre, mas vem de uma família polígama, não vai entrar no seminário. A poligamia
dos pais era impedimento para entrar para o seminário. Hoje, infelizmente, temos tudo. Temos tudo. Filhos de pais não sei de quê, que não são da igreja, não frequentam. Um pai que é responsável praticamente a sua vida é só todos os dias água do chefe. Água do chefe. Chefiar-se de manhã à tarde, toda a vida é assim. Há muita coisa que hoje, se calhar, está a influenciar a morada da igreja. E se esses pais não se convertem, então este padre também, coitado, poderá passar, mas tu andas aqui a falar dessas coisas, a tua família também é assim. Eu conheço um tio, é um quase tio meu, que tem 3 filhos bebedouros. Eu não digo só bêbados, são bebedouros. Bebedouros, né? Aquele aparelho aí onde põe água para a gente beber. Bebem tanto que nem ajudam o pai a trabalhar, por exemplo. Mas esse senhor, às vezes, quando fala da bebedeira dos filhos dos outros, é como se os filhos dele todos fossem castos na boca. É como se os filhos dele não provam álcool. E um dia alguém me parou: Frei Miguel, mas como é? Esse teu tio aí é catequista, fala muito mal da bebida dos filhos dos outros, mas os filhos dele nem rezam aqui. De manhã cedo já estão bêbados, não trabalham, não ajudam o pai. E de facto, quando eu desperto, não é verdade, mas lá está. Às vezes é importante, quando falo, muitas vezes, que nós às vezes vimos de famílias, padres, podemos vir de famílias não muito exemplares, é também um facto. Por isso é que os pais devem ser, para terminar, o princípio vocacional dos filhos. Princípio vocacional dos filhos. Os filhos só escolhem na vida aquilo que transborda da vida dos pais. Sim. Se uma mãe é boa cozinheira, uma filha pode facilmente dizer: olha, eu quero ser hoteleira. Sim, a mãe cozinha bem, essa filha aprendeu a comer bem. Então pode até dizer: eu quero ser hoteleira. Quero ser hoteleira. Há uma menina que não queria ser. Eu no hotel, na cozinha no trabalho. Eu disse: menina, você cozinha bem. Vai fazer um curso sobre a culinária. Não, eu não quero essa coisa. E foi o princípio da vida dela. Aceitou com muita dureza, porque eu até insisti: vai fazer isso, você dá para isso. E felizmente, muitas vezes, os outros nos podem inspirar bons caminhos. Quando pediram jovens que quisessem fazer culinária, não sei o quê, ela foi inscrever-se. Ela até passou o primeiro nos exames, porque tinha aquela formação. Bolsa. Recebeu a bolsa. Antes de terminar a bolsa, uma empresa veio e disse: olha, quando terminares, tu vais trabalhar conosco. Até hoje, a vida dela é quê? A vida dela é só fazer receitas de comidas para os doentes. Ganha bem. É fazer só receita. Faz menus, né? É nutricionista agora, como se diz. Ganha melhor. Eu que lhe indiquei para fazer isso, nunca mais me olhou para mim. Nunca. Não sei se me conhece ainda ou não. Nunca. E ganha bem. Uma menina nova, com seus 28 anos, a ganhar uma instituição 2 milhões de kwanzas. Está muito bem. Cozinha. E todos queremos ir para os gabinetes. Não. Há coisas inspiradas na família. Então, os pais que sejam realmente inspiradores da vocação dos filhos. E aí, quando falo da vocação, é também vocação sacerdotal. Não puxem só para os netos. Só querem netos. As avós aí, há muitas avós aí, só querem netos. Só querem netos dos netos e também netos das netas. Não pode. E quem que vai ser padre? Quem que vai ser padre?
Se os padres estivessem casados, talvez podiam esperar os filhos de padres serem padres, como já aconteceu na história, até no século XI, né? Século XI, a Igreja Católica ainda tinha padres casados e houve, de facto, filhos destes padres que se tornaram padres. Até século XIII, muitos desses padres, filhos de padres, sustentaram praticamente a pastoral da igreja, naquela altura, né, quando os padres eram casados. Mas hoje, se queremos padres, são mesmo vossos filhos, vossos netos. Não esperem milagres de filhos dos outros que vêm não se dá onde. Portanto, é missão dos pais inspirar nos filhos também que sigam esses caminhos. Mesmo se não dá, pelo menos vá lá experimentar, ver se dá para aquilo ou não. E Deus providenciará. Então vamos continuar a nossa celebração, rezando por todos os pais, por todos os sacrifícios que têm feito para guardar fidelidade, viver com prudência a vida familiar, também o sentido de proteção da família, que sabemos que é um dos princípios maiores para a garantia da paz e também da tranquilidade no seio da família. Então, vos dou um trabalho para casa, um TPC, aquele esposo que não está bem com a sua esposa, esta tarde mesmo tirem um tempo, sentem mesmo, se for necessário falar até 0 horas, falem. Depois comecem mesmo com o almoço. Se puder, até separem-se dos filhos, vão comer num outro canto da casa, conversem, se for até toda a noite, até amanhã, melhor ainda, para pôr as coisas num devido lugar. Dialogar. E este diálogo depois com a esposa deve passar também através dos filhos, até o pai perceber que tipo de figura ele é na cabeça dos pais, dos filhos. Os filhos às vezes têm outros nomes, é como os professores. Os professores que dão aulas, se eu sou Miguel, os alunos já não me chamam de Miguel, vão escolher uma palavra aí que eles gostam na cabeça deles, vão aplicar. Esse fulano é cobra, cobra, pronto, segundo o que a gente dá. Então, é um TPC que eu vos dou, tentar encontrar um modo possível de viverem reconciliados, unidos, para que a paz e a felicidade seja possível, não só entre o pai e a mãe, mas também entre toda a família. Assim seja.